pronto, no fundo este capítulo aqui do livro do Ronald Numbers, escrito aqui pelo David Lindbergh, ele começa por falar um bocadinho da Hipátia, mas essa parte nós já abordámos, não é? Nos últimos episódios da série, que recomendamos, aliás, que vejam. Já tem 4 partes este tema. É bem divertido preparar esse episódio, não percam. Exato. E ele depois passa para esta questão e o primeiro ponto que ele aborda está aqui mais ou menos presente nesta citação também, não é? Ele diz que é o ataque à filosofia grega por Paulo, aqui no Charles Freeman. Então, a maneira como ele, aqui como o Lindbergh começa este capítulo do livro, ele diz que é possível, de facto, se nós escolhermos as citações de forma muito específica, ignorando o resto do contexto e ignorando depois muitas coisas, é possível nós retirarmos de algumas coisas que Paulo diz esta ideia de que... Mas olha, eu fiquei surpreendido, não é? Quando ele diz que São Paulo atacava a filosofia grega, eu fiquei a pensar, mas o que é que ele está a falar? Sim, mas o que é que Paulo... eu até achei que já conhecia São Paulo, mas pelos vistos, e depois fomos realmente aqui à procura das citações que poderiam ser usadas para isso. E vamos aqui esclarecer esse mal entendido, não é? Porque realmente isto não faz muito sentido. Exato. Portanto, ele começa aqui por pegar em Paulo e ele dá aqui alguns exemplos das cartas. Portanto, ele pega, por exemplo, na carta de São Paulo aos Colossenses, em que diz: olhai que não haja ninguém a enredar-vos com a filosofia, o que é vazio e enganador, fundado na tradição humana ou nos elementos do mundo, e não em Cristo. E depois tem aqui outro exemplo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que diz: ninguém se engana a si mesmo. Se há algum dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, torne-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é a loucura diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, pois tudo o que é vosso, Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, presente ou futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Até assim, se nós pegássemos só nisto, ele até, especialmente aqui esta última coisa, até parece que se está a deitar abaixo ele próprio, não é? Quer dizer... Pois, eu acho que a primeira citação que tu leste, que é da carta de São Paulo aos Colossenses, é talvez mais, obviamente, mal interpretada, não é? Ou seja, que ninguém vos enrede com a filosofia. Mas é preciso perceber que o que está aqui em cima da mesa é uma comparação entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem dos homens. O que São Paulo está a dizer é que tudo o que vem de Deus é infalível e tudo o que vem dos homens pode ser vazio e enganador, não é? E pode estar baseado em tradições e não ser uma verdade importante. E, sobretudo, uma verdade necessária para a salvação, não é? No fundo, aqui a preocupação de São Paulo é uma preocupação, não é? Diríamos, soteriológica, não é? Para usar aqui um palavrão. Uma preocupação com a salvação dos homens, não é? E de quem está a ler estas cartas. E, portanto, só mesmo muito fora do contexto é que nós vemos isto interpretamos isto erradamente, como o desabafo de um homem que odeia verdades filosóficas. Não é de todo o que está aqui a acontecer. Exato. Nós depois vamos fazer aqui aqui o sumário final lá mais para o fim do episódio, não é? Mas no fundo o que o David Lindbergh faz é ele começa por dar os exemplos a favor desta tese. Sim, de facto, que é isso que quero fazer aqui. Sim. Ele começa por dar os exemplos mais a favor. Ele diz, de facto, se nós pegarmos em algumas citações específicas, nós podemos construir um caso a favor desta guerra entre o cristianismo e a ciência. Mas se formos ver depois as coisas com mais atenção, vamos ver que de facto não é assim. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. E se quiserem ver o episódio completo, tem o link na descrição. O Café Sem Fé volta em breve com novos temas, sempre para mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.